Hoje a gente vai falar sobre um assunto que fez barulho nas redes sociais durante o final de semana, que foi a iniciativa do Magazine Luiza de abrir um processo seletivo para trainees direcionado para pessoas negras. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Hoje, que rufem os tambores, nós não falaremos de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eu não aguento mais. Então a gente vai fazer uns intervalos aqui nesse canal, a gente vai falar sobre outros assuntos importantes, a gente vai começar a pensar sobre coisas que importam para mudar o nosso mundo e de vez em quando a gente vai dar uns intervalinhos, porque senão este ser humano aqui que vos fala, ele cansa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que fez barulho nas redes sociais durante o final de semana, que foi a iniciativa do Magazine Luiza de abrir um processo seletivo para trainees direcionado para pessoas negras. E por que eu decidi discutir esse assunto com vocês? Porque, como vocês sabem, eu gosto sempre de uma reflexão um pouquinho mais demorada, então que a gente não diga, olha, eu acho esse programa maravilhoso ou eu não gosto desse programa de bate-pronto, mas que a gente dê uma pensadinha, consuma um pouco de informação, porque eu entendo até a postura de algumas pessoas que acharam estranho, nossa, mas como é que eu posso criar um processo seletivo baseado na raça de alguém? Será que isso não seria discriminação e, consequentemente, será que isso não seria ilegal? E vejam que esses pensamentos podem ocorrer, inclusive, a pessoas que são favoráveis a práticas de políticas afirmativas, mas que não entenderam muito bem qual seria a justificativa e que queriam entender se isso era possível. Claro que, de outro lado, teve muita gente que já começou a dizer que isso era um completo absurdo, então teve uma reação muito emocionada à divulgação desse projeto. Então vamos lá, o Magazine Luiza disse explicitamente que o seu objetivo com esse processo seletivo de trainees era trazer mais diversidade para a empresa, porque embora o Magalu tenha 53% do seu quadro de funcionários composto por pessoas pretas e pardas, só 16% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas pretas e pardas. Então, deliberadamente, o Magalu decidiu criar essa política afirmativa e criar um processo seletivo para trainees, que são pessoas com grau universitário, jovens, que são treinados, preparados para ocupar posições de liderança. Então, a ideia é trazer a diversidade que já existe no corpo de funcionários como um todo também para os cargos de liderança. E vale dizer aqui que mesmo diante de toda a polêmica gerada nas redes sociais, o CEO da empresa manteve o posicionamento do Magazine Luiza, reiterando que era necessário, na visão da empresa, diversificar o seu quadro de funcionários na liderança. Então, o CEO da empresa, o Frederico Trajano, depois de falar sobre o percentual de pretos e pardos na composição do quadro geral de funcionários da empresa e depois de dizer que apenas 16% dos cargos de liderança são ocupados por pretos e pardos, diz o seguinte: a nossa experiência mostra que, nesse caso, fórmulas já usadas levarão a resultados conhecidos. Ao longo dos últimos anos, o Magalu formou cerca de 250 trainees. Desses, apenas 10 eram negros. Nossos programas simplesmente não conseguiam atrair esses talentos, que a princípio não tem nada de diferente dos demais, a não ser a cor da pele. É como se nossos processos de seleção fossem como pistas de corrida em que o ponto de chegada é comum, mas as pessoas partem de lugares diferentes. Aliás, essa alegoria da pista de corrida em que as pessoas partem de lugares diferentes para ilustrar as desigualdades sociais e, portanto, a mentira, a falácia da meritocracia já é uma ilustração muito conhecida. Eu acho que eu já mencionei isso aqui no canal, mas com certeza nas minhas redes como um todo eu já falei sobre isso. E a própria Luiza Trajano deu uma entrevista para a Folha e disse o seguinte: nós sempre fizemos programas mistos para trainee, mas nunca funcionou para trazer diversidade para os quadros de liderança. Essa foi a forma que a gente encontrou. É uma solução para a empresa e não necessariamente uma solução geral. Essa vai ser a transição que eu vou querer fazer para o final do vídeo. Essa fala de que não necessariamente precisa ser uma solução geral. Mas antes eu quero responder a seguinte pergunta: será que o Magalu pode fazer isso?
Para responder isso a vocês, eu vou usar a nota pública que foi publicada pelo Ministério Público do Trabalho no domingo, dia 20 de setembro, falando sobre a posição institucional do Ministério Público do Trabalho que já existia. Portanto, não é uma posição da instituição que foi formulada para responder a essa demanda específica do processo de trainee do Magalu, tá? Isso já existia como posicionamento. Inclusive, nessa nota pública tem um link para que vocês possam acessar o documento da posição institucional. Mas eu vou resumir aqui alguns pontinhos. Então, o Ministério Público do Trabalho cita o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê ali o direito à igualdade, e aqui a gente tem que sempre pensar que a igualdade, ela pode ser entendida sob a perspectiva formal, ou seja, a igualdade perante a lei, e sob a perspectiva material, ou seja, a gente garantir que as pessoas de fato experimentem uma situação de igualdade, então igualar as pessoas que estão numa situação de desigualdade. Depois, no âmbito internacional, cita a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e menciona o seguinte trecho, vou ler aqui para vocês. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. Esse é o artigo 1º, item 4. No artigo 4º do Estatuto da Igualdade Racial, Lei Brasileira, Lei 12.288, está escrito o seguinte: a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social e 2. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, dentre outras. E o artigo 39 dessa mesma lei, além de sugerir ao poder público que implemente políticas para garantir a igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho junto ao poder público, incentiva o mesmo comportamento por parte da iniciativa privada. E o Estatuto da Igualdade Racial, que incentiva esse tipo de comportamento para garantir uma igualdade de condições no acesso ao mercado de trabalho pela população negra, já teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o ponto é, segundo o Ministério Público do Trabalho, que eu não estou dizendo que não possa haver discussão sobre o assunto. Sempre pode haver discussão e tudo pode ser decidido pelo Poder Judiciário, mas a gente tem aí um alicerce, uma fundamentação para que a empresa possa tomar esse tipo de ação. E aí o que eu falei para vocês é que a declaração da Luísa Trajano me faria fazer o link para a parte final desse vídeo, quando ela diz que, olha, essa foi a solução que a gente encontrou, mas não precisa ser a solução adequada para todo mundo. Então, se as empresas quiserem, elas podem pensar em outras soluções. E isso é muito importante, porque tudo bem se você acha que essa não é a melhor hipótese. O que não dá é pra gente não fazer nada. Explico por quê. Se você se incomodou muitíssimo com esse programa de trainees para negros que foi divulgado pelo Magazine Luiza, porque você achou que essa era uma conduta inadmissível de racismo, eu tenho para você uma má notícia. Antes do Magalu divulgar esse programa de trainees, a gente convivia com o racismo no Brasil todos os dias, só que é um racismo que prejudica os negros. E dessa vez os negros eram os beneficiados pelo programa. Essa é a diferença. E eu faço questão de frisar isso porque esse racismo que a gente assiste todos os dias deveria te incomodar muito, se te incomodou tanto a decisão do Magazine Luiza. E claro, é importante a gente sempre mencionar que o racismo que a gente experimenta hoje no Brasil é a herança de uma decisão de seres humanos que no passado decidiram deliberadamente escravizar outros seres humanos. E mesmo depois que a escravidão foi abolida aqui no Brasil, foi decisão também de seres humanos a gente experimentar uma abolição absolutamente conservadora e que não cumpriu o seu papel, o seu dever de integrar a população que antes era escravizada à sociedade. O Joaquim Nabuco, um abolicionista conhecido, já dizia em 1883 que a abolição era necessária, mas não suficiente. Deveria, claro, existir um esforço na educação e em outras políticas públicas para que essas pessoas que antes eram escravizadas pudessem ser integradas à sociedade brasileira, mas isso não aconteceu. Então, 132 anos depois da abolição da escravidão, a gente hoje tem uma população que em 56,10% dos casos se declara negra.
Mas esses brasileiros negros ganham menos da metade do salário dos brancos. São os dados do IBGE de 2018 que atestam que o rendimento médio domiciliar per capita de pretos e pardos era de R$ 934, enquanto o dos brancos era em média de R$ 1.846. Os jovens negros e pobres também são as vítimas preferenciais da polícia. A gente tem um vídeo aqui que fala exatamente sobre isso, mencionando os dados que servem de alicerce para a conclusão que eu tô contando para vocês agora. Se quiserem, é só assistir. E se quando a gente fala de rendimento, os negros ganham metade daquilo que ganham os brancos, quando a gente fala dos índices de pobreza extrema, os negros são o dobro dos brancos. Enquanto também em 2018, 15,4% dos brancos viviam com menos de $5,50 por dia, entre pretos e pardos o percentual chegava a 32,9% da população. Acho que já tá dando pra perceber onde eu quero chegar, né? Aliás, lá no começo da fala já dava pra entender onde eu queria chegar. A gente convive com racismo todo dia. E quando a gente fala em racismo estrutural, a gente tá falando de um racismo que perpassa toda a estrutura da nossa sociedade. E isso é uma herança de decisões humanas. A escravidão não foi algo natural, foi uma decisão de homens. E a gente precisa não se sensibilizar para essa realidade, começar a se incomodar com o racismo de todo dia e não com o suposto racismo que a gente vê na decisão do Magalu. Para mencionar um outro dado relativo à gerência nos mercados de trabalho, uma pesquisa do Instituto Ethos mostrou que os negros ocupam apenas 4,9% das cadeiras nos conselhos de administração das 500 empresas de maior faturamento no Brasil. Entre os quadros executivos, eles são 4,7%. Na gerência, apenas 6,3% dos trabalhadores são negros. Então o que eu quero dizer é o seguinte, em resumo, se você ficou puto, possesso, revoltado com o processo seletivo dos trainees da Magalu, que é direcionado a pessoas, a jovens negros, mas você não se incomoda com esse racismo de todo dia, talvez o seu problema não seja efetivamente o racismo, talvez o seu problema seja egocentrismo, egoísmo. O que você quer é não ter o seu lugar ameaçado. Agora, se você não ficou possesso, mas você só olhou para essa iniciativa do Magazine Luiza e pensou, poxa, eu não sei, talvez eu não ache essa a melhor opção. Ótimo, vamos trabalhar para achar uma opção melhor então, porque o que não dá, certamente, é para a gente ficar sentado esperando uma solução surgir naturalmente. Pode ser confortável para gente que não está experimentando os efeitos perversos desse racismo estrutural, mas para as pessoas que vivenciam isso todo dia, a situação é absolutamente urgente. Então, ainda que você não considere a proposta do Magalu a melhor de todas, tem um mérito aí, que é botar o assunto em discussão. Pô, Gabriela, mas será que isso não pode gerar um efeito rebote? Você sabe que, enfim, as ideias supremacistas têm crescido nos Estados Unidos e que os gritos, é só a gente pensar em Charlottesville, são sempre, eles não vão nos substituir, esse medo de perder os espaços. Será que isso não pode crescer aqui no Brasil? Pode. E a gente já teve alguns protestos, por exemplo, que faziam referência a Charlottesville. É só lembrar das tochas na frente do Supremo Tribunal Federal. A gente já relatou aqui no canal, em diversas oportunidades, o aparecimento de símbolos supremacistas nas manifestações, nas ruas, e inclusive em alguns pronunciamentos de autoridades públicas. Eu não vou aqui mencionar quais especificamente, porque eu sinceramente acho que isso às vezes pode dar força para esse movimento. Então é claro que isso pode ter um efeito rebote, mas por medo do efeito rebote, será que a gente só mantém as coisas como estão? E aí, será que a gente permanecer inerte também não fortalece esse tipo de tese bizarra? Porque manter o mundo girando com essa estrutura racista também não adianta. Manter as coisas como estão também não faz sentido, é ruim, do mesmo jeito. A única solução é a gente enfrentar. Então, acho que o ponto fundamental é esse. Ainda que você considere que a política proposta pelo Magazine Luiza não é a melhor, então que você pense um pouco, reflita e proponha outras alternativas. O que não dá é pra gente conviver com esse modo de vida que deixa em posição tão vulnerável as pessoas negras no nosso país e fingir que nada tá acontecendo e se dizer perplexo com o racismo só quando aparece uma empresa querendo fazer um processo de trainee direcionado especialmente para essas pessoas. O ponto fundamental é, se o racismo te incomoda, se as pessoas vivenciarem experiências de maneiras diferentes te incomoda, o nosso dia a dia no Brasil precisa te incomodar. Senão é oportunismo e egocentrismo mesmo. Tá bom?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido o vídeo. Pensar sobre o Magazine Luiza realmente me fez refletir sobre esse assunto. Eu fico preocupada com o efeito rebote, eu fico preocupada sobre esse tipo de programa abrir precedentes para que outras empresas tentem diferenciar as pessoas por raças, e acho que, enfim, isso vai ter que ser bem delimitado pelas nossas estruturas no Poder Judiciário. É claro que muito me conforta perceber que o Ministério Público do Trabalho já tem um posicionamento firmado, que a gente tem diplomas legais que alicerçam a decisão do Magalu, mas se você se preocupou nesse sentido e se você fica pensando que existem outras formas, claro, não sendo, nós temos que garantir uma educação boa para todos, porque isso vai levar anos e a gente continua sempre na mesma, precisa ser uma coisa de resultados mais urgentes, mas eu entendo essa preocupação genuína. O que eu não entendo é um oportunismo de falar contra o racismo só quando a população que está sendo beneficiada por alguma política é a população que sofre com o racismo estrutural todos os dias, tá bom? É isso, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Beijo, até mais!